Salve da madrugada, diga Santa Paz do Senhor. Vamos ler lá em Mateus. Lá em Mateus 8, versículo 23. Eu vou ler para não tomar muito tempo da igreja. E entrando ele num barco, seus discípulos e seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E eis, porém, estava dormindo. E os discípulos aproximou-se e despeçaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E disse-lhe: por que temes, homem de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqui em Marcos 8, 23 fala, né, da tempestade. Muitas vezes eu e você está passando uma grande tempestade, né? Eu e você está passando uma grande tempestade. E nós em vez de chamar o mestre, e às vezes o mestre está dormindo. Você acha que ele está dormindo? Para ver a minha e a sua atitude, né? Muitas vezes não é boa, né, irmão? A gente, em vez de chamar o mestre, orar, reclamar, pedir a Deus, não. Nós vai incomodar os outros. Mas a gente tem uma boca. A gente não tem boca para xingar, para reclamar. Então tem boca para orar. Se a vida da gente não tiver uma pequena tempestade, que testemunho nós vai ter lá na frente? É desafio, irmão. Hoje eu estava, a melhor resposta de Deus para a nossa vida é o deserto, é a solidão. Que a gente se aproxima a Deus, a gente chega a Deus, muitas vezes está numa doença, a gente chega mais a Deus, muitas vezes está no problema, a gente chega mais a Deus. Se a gente está tudo bem na nossa vida, não tem por que a gente estar com Deus, né? E aquela tempestade, eles achavam que o mestre estava dormindo. Será que Deus não viu a água cair no barco? Ninguém tem um sono tão profundo assim. Mas ele viu as atitudes dos profetas. Se ele está lá com o profeta era de pouca fé, sinal que nós somos também de pouca fé. E eles mandam o quê? Nós agir nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter uma pequena fé. Todo dia quando nós levantamos, irmão, é um desafio. A gente acorda, uma falou, que nem o Renan fala, né? Você já agradeceu a Deus hoje por você estar viva? Todo dia, irmã, fala, é um desafio. Se a gente for pensar mesmo na nossa vida, a gente entra em depressão. Por isso que é bom, todo dia só chegar mais a Deus. E Jesus falou que ela era de pouca fé. E eu e você? Vocês eram profeta, não tinha essa fé para repreender o mar? Se Deus fala que a fé é tamanho de uma grama de mostarda, a gente remove montanha. E eu vejo realmente que a gente estamos de pouca fé. Ultimamente, irmão. Aí Deus fala o quê? Repreende o mar. E a tempestade vem. Às vezes a tempestade é tão grande na minha e na tua vida, que a gente fica sem fé. A gente olha para um canto, olha para outro e não vê saída. Eu tô nessa fase. O ano passado, né, por essa época eu estava passando uma situação que creio que a maioria do povo sabe, né? Meu marido com linfoma, com câncer. E eu lutando. Tinha dia que era 1h da manhã, meia-noite. Eu no hospital com ele sendo internado. Vai fazer um ano. Foi um ano esse ano que ele estava, nesse momento ele estava no hospital internado. Eu tinha fé? Tinha que ele saísse. Todo mundo falava, quando ele ia lá, todo mundo visitava, o pastor ainda foi, né, pastor? E eu lá, irmã, tinha fé, tinha esperança. Lá no fundo, eu tinha fé que ia sair daquela situação. Porque o quadro era feio. Mas Deus é o que muda quadro e história. Deus é que muda a minha e a tua história. Muitas vezes você fala assim, não tem jeito para você. Mas para Deus tem. Para mim, para você, nós devemos dificuldade. Mas nós temos a ver aqui mesmo na luta. Eu não deixava de vir. Tinha vezes que eu não dava preguiça, irmão.
Porque não era fácil. Você ir para o serviço, do serviço, ir para o hospital, do hospital vir para casa. Era corrida, era dura. E ver a luta. Tinha dia que eu ligava pro meu primo chorando. E ele falava assim, Lucimar, não fica assim não. Mas eu ligava chorando, desesperado pro meu primo Manuel. Para quem não devia, eu ligava. Mas eu criei em Deus. Falei, meu Deus, que eu estou passando isso. Mas fazia errado. Por quê? Era para quê? Para que lá na frente contasse um testemunho. Para ver quem está passando uma situação com doença. O ano passado foi muita luta. Desse ano para cá só foi luta. Perdi meu pai. Dos 2 anos para cá só é luta. Mas eu vou desistir? Não. Eu vou continuar. Se parar é pior, irmão. Você nunca pode parar. Ah, se Deus falar assim, você vai morrer. Eu falei, amém. Você está com isso, amém. Vou desesperar para quê? Se Deus acalmou a tempestade, e era discípulo, era Jesus e o discípulo de tanta fé. E por que não vai acalmar na minha e na tua vida? O problema da gente é que a gente não tem fé. A gente fica só, ora por mim. Não, o véu foi rasgado para orar você. A Bíblia fala assim, você não conta seu problema. Você conta, fala assim, ora por mim, me ajuda em oração. Deus sabe o porquê. Quando eu tinha a boca aberta para contar meus problemas, minha vida não andava. É só fechar a boca. Às vezes até dentro de casa você não pode contar. Irmão, não conto minha vida para meus filhos, não. A minha vida aí, Deus, é secreta. E olha, eu tenho fé, viu? Porque eu passar o que eu passo, não é fácil. O ano passado, com meu marido lá, naquele lugar, minha filha onde ele vai, eu lá, ali, ó. Passar o que eu passo, não é fácil, mas também não vou reclamar para ninguém. É para Deus. Porque falar não é fácil? Não. Você vê sua filha naquele lugar, é triste. Mas eu oro para Deus e não vou bater de frente. Porque se bater de frente, você pode estar com o joelho no chão, tudo você pede. O diabo é sujo, irmão. O inimigo é sujo. Aí eu quero perder minha filha? Não, eu quero ganhar minha filha. Porque assim pede mais pro mundo. Você acha que é fácil? Eu faço de tudo. Aí o sábado se levantou o inimigo dentro de casa, eu arrumei uma roupa, fiz assim, vai. Eu impedi? Não, não impeço ninguém. E não impeça. O trabalhar de Deus não impeça. Porque Deus sabe de todas as coisas. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Agradecer a Deus por mais um dia estar na sua presença. E por mais um dia nos dá a oportunidade de adorar e glorificar o teu santo nome. Abre a sua Bíblia no livro de Abacuque. Vou deixar, não caiu aqui. Vou ler alguns versículos. Livro de Abacuque. Vou estar trazendo alguns versículos salteado, que diz assim, o primeiro capítulo, versículo 2, vai dizer assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. No capítulo 2, e o seu verso de número 2, também diz: então diz o Senhor, e me respondeu, e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, mas não tardará. No quarto ele vai dizer: eis que sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. No seu capítulo 3, e o seu verso de número 17, e diz: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o seu mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava se queixando a Deus pela perversidade do homem, a qual o homem perverso prosperava no seu caminho, a qual o homem perverso, tudo que ele fazia aos olhos do homem era reto, porque era bem sucedido. E aquela pessoa que andava íntegra perante a Deus, temente a sua presença, sofria, padecia de todos os males. A sua vida ele entregava a Deus e não ia adiante. Às vezes nós olhamos as nossas vidas e falamos: Deus, mas eu dou o dízimo. Deus, mas eu cultuo ao Senhor. Deus, mas eu ando certo. Deus, eu não estou roubando. Deus, eu não estou tirando de alguém ou algo de alguém que não me pertence. Mas o ímpio aí fora está tirando de pessoas, está tendo uma vida reta, está tendo uma vida próspera, está tendo uma vida de alegria, está tendo uma vida de banquetes, mas a minha vida, a qual eu entreguei ao Senhor, não está sendo próspera. Era isso que Abacuque estava questionando a Deus. E Deus, ele vai dizer para Abacuque: tá bom, Abacuque, já que você não está entendendo o meu projeto sobre a vida deste povo, eu vou te dizer algo. Eu vou trazer os caldeus. Quem é os caldeus? Uma nação perversa, uma nação ímpia, uma nação da qual tu não suportarás, e este povo também não. Só que aí ele cai em si e fala: ó Deus, tu és grande, tu é maravilhoso, tu não pode enxergar o mal, tu não pode dar a luz ao pecado. A presença de Deus é tão grande que você não consegue enxergar o mal. E Abacuque achou que Deus estava compactuando com isso. E quando ele entende que Deus ia enviar um povo perverso para ensinar aquela nação que era orgulhosa, ele começa a entender o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Porque o projeto de Deus das nossas vidas é cura, é salvação, é o melhor que vem de Deus, não da terra. Porque Jesus Cristo, ele falou: não guarda ouro e nem prata, aonde o ladrão rouba e aonde a ferrugem corrói. E ali eu começo a entender, quando Abacuque cai em si após Deus falar que essa profecia era para um tempo. Tudo que Deus entrega para mim e para a sua vida tem um tempo determinado. Salomão, através do Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, ele vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de se aproximar, há um tempo de se afastar, há um tempo de se alegrar e há um tempo de chorar, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. E às vezes esse tempo é o tempo de Deus. E quando cremos que Deus está conosco, aqui foi dito do barquinho, o povo estava ali atravessando para outra margem do rio, e o vento começa a balançar aquele barco, e os profetas, os discípulos que estavam ali dentro, falou para Jesus Cristo: não vê tu que nós estamos perecendo? E Jesus Cristo fala: homens de pouca fé, mar, aquieta-te. E naquele mesmo momento o mar se aquietou. Muitas das vezes a gente não consegue entender. Os discípulos chegaram a Jesus Cristo e falaram assim: Senhor, tem pessoas aí que estão expulsando demônios em seu nome, tem pessoas aí que estão curando em seu nome. E os discípulos a qual andava com Jesus Cristo não conseguiu entender. Por quê? Estava muito cômodo. E quando está cômodo, a gente começa a olhar algo que não está ao nosso alcance, que não está ao nosso, nós não conseguimos entender o porquê Deus como é que eu posso dizer? Que Deus quer que aquilo aconteça para que nós podemos confiar nele. Aí ele vai dizer: olha, se você é justo, você vai viver pela fé. É a fé que te move. Qual é o seu problema? O que você precisa não está no outro. O que você precisa não está no mundo. O que você precisa está em Deus. Se a bispa ainda falou que você é um barquinho, teve uma passagem que Jesus Cristo, ele vai dizer: não pense vocês que o reino de Deus está por vir. O reino de Deus está dentro de vós.
Se o reino de Deus está dentro de vós, o que eu e você temos cultivado dentro de nós? Porque o que nós cultivamos é o que nós atraímos. Se eu cultivo a discórdia, se algo acontece, eu fico ali alimentando aquilo ali, aquilo vai regando, aquilo vai crescendo, e chega um momento que aquilo explode. É a mesma coisa quando você rega o bem dentro da tua vida. Parece que tudo está desabando, mas o algo que você precisa regar é aquilo, cultivar o bem dentro de você. Quando Abacuque começa a entender, ele vai orar novamente a Deus. Desta vez ele não questiona mais a Deus. Dessa vez ele não coloca o ímpio perante a Deus. Ele coloca o povo, a qual ele não queria que fosse entregue. Você não quer que seu filho seja entregue às drogas. Você não quer que seu marido seja entregue ao vício. Você não quer que sua família seja entregue à desgraça. E Deus fala: cultiva o bem sobre a sua família, cultiva o bem sobre a sua vida. E aí Abacuque, mesmo diante de todas aquelas atrocidades, mesmo diante do que Deus falou, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que não haja gado nos currais, todavia eu posso perder tudo, mas todavia exaltarei no Deus da minha salvação. Porque o mundo ele pode estar do jeito que estiver lá fora, o seu vizinho pode estar do jeito que ele estiver lá fora. Aqueles que são contra a sua vida, aqueles que estão cometendo o pecado, não é importância sua. O que é importância sua é de sua responsabilidade, a sua vida, a sua casa. Então, assim como ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então quem tem que olhar para dentro da tua casa, quem tem que olhar para dentro do seu problema é você, e entregar ele a Deus. Entregue, Salmo capítulo 37, 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, e faça o que? Não só entregue, mas confia que Ele o mais fará. Aqui, quando a gente começa a entender que não é a reclamação, não é a murmuração, não é querer bater de frente com Deus, não é querer questionar a vida de outro para Deus, mas é querer exaltar a Deus pela tua vida, querer exaltar a Deus pelo seu dia. Porque Jesus Cristo ele vai dizer: não se preocupe com as coisas que você precisa. Que é o que? Eu preciso comer, não se preocupe com isso. Eu preciso vestir, não se preocupe com isso. Eu preciso de um trabalho, não se preocupe com isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, qual coisa? Todas as coisas que você me pede, todas as coisas que você coloca aí a sua preocupação, lhe serão acrescentadas. Abacuque ele precisava entender: ou você confia em Deus, ou você entrega a Deus, ou você se entrega, desculpa a palavra, à desgraça do mundo. Porque aquilo que eu foco é o que vem sobre a minha vida. Então o nosso foco está em Deus. Foi dito dos filhos de Corá, eles mesmos dizem: os nossos olhos estão focados em Deus, não importa o que aconteça. Ele vai dizer: não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, olhe para Deus. E assim eu agradeço a oportunidade e glorifico a Deus com as palmas. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força adoece contra as ondas lutar, seu amor a te querer. Solta o cabo da nau, tome o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz
pois com ele seguro será. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, da montanha, mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão tem poder de solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pode sua rodar, maravilha sem par, no deserto ao povo guardou. E o mesmo poder ele sempre terá, não muda e não parará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderá andar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Agradecida, amém. Saúdos, irmão, com a paz do Senhor. Vou estar lá lendo em Deuteronômio 7:9. Amém? Vou estar lendo, tá, irmão? Sabereis, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, ó Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações ao que o ama e guarda os seus mandamentos. Irmão, aqui hoje, desde a hora que começou, só está falando sobre fé. Tanto que eu ainda falei para a diaconisa Bianca, eu falei, eita, eu digo quase sobre a palavra também que eu ia levar, falando sobre fé. Sempre quando eu escrevo alguma coisa para alguém, eu falo, Deus é fiel. Sabe por que eu estou falando isso? Pouca gente sabe, eu moro com meu marido de quase 25 anos. Aí a gente sabe para casar no cartório, ano que vem vamos celebrar na igreja. E o apóstolo sempre falava, vai Mari, faz, ai não apóstolo, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Irmão, perante Deus, tem uns irmãos aqui que dizem que vai alugar o salão. Minha vizinha disse que vai alugar a decoração. Quando foi hoje, outra pessoa falou, Mari, vê quantas pessoas vai ser, que eu dou o bolo e os docinhos. Então, irmão, a gente temos que ter fé.
A gente temos que ter fé. Foi igual a Lucimar falou. Quando a gente está doente, a gente não tem fé. A gente acha que a nossa fé só tem que ser ativada quando a gente está boa. Não, irmão. A nossa fé, a gente temos que ser ativada até quando está enfermo alguém da nossa família. Até quando alguém está enfermo, a gente temos que ativar a nossa fé. Sabe, quando eu estava lendo isso aqui, porque era para me trazer domingo. Na hora, eu não deu para trazer. Aí, quando foi a semana, a bispa colocou lá sobre a menina da Dani. Aí eu pensei, eu digo, Senhor, tudo é sobre fé. Se a Dani não tivesse a fé que ela está tendo hoje em dia, talvez a filha dela estava passando pelo processo de fazer a cirurgia. Só que a gente temos que agir pela nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ai, Mari, mas eu tenho fé, mas Deus não anda fazendo. Será que você já está preparado para receber o que Deus tem para você? Porque eu não estava preparada. Eu falo por mim, porque o apóstolo já fala isso direto. Mari, o casamento, Mari, o casamento. Verdade, eu que estava sem a fé. Eu falava, porque o apóstolo não esquece esse... Entendeu? Toda vez ele falava, eu digo, ele tem que esquecer esse casamento. Mas porque eu não tinha ativado a minha fé. Sim, ainda tem um vestido. Eu ainda tenho um vestido que eu ganhei num sorteio. Quando eu entrei aqui na igreja, eu falei bem assim, ganhei só por ganhar, porque eu nunca vou casar. Entendeu? Então era eu mesmo que estava limitando a minha fé. Aí o apóstolo falou bem assim, olha, que ele sempre falava que a Mari ganhou o vestido, sei o que. Eu falo, meu Deus, para que ele está falando isso, se eu nunca vou me casar com esse vestido? Então, irmão, vamos ativar a nossa fé. Porque isso, eu creio que vai ser só o começo do que eu ganhei. Eu creio que eu vou ganhar muito mais daqui até fevereiro. Se a pessoa já me deu o bolo, a decoração, o salão, quem sabe não vai entrar com mais providência. Mas para isso eu tenho que ativar a minha fé. Então vocês, irmão, nessa noite, ativa a fé de vocês. Entendeu? Eu sei que nós todos passamos por dificuldade. Nós todos passamos por problemas. Mas se a gente não ativar a nossa fé, mesmo a tribulação, como que a gente vai ficar? Então ativa a fé de vocês. Assim como eu estou ativando a minha. E não é fácil. Eu vou contar uma pequena coisa que aconteceu. Olha, meu marido está tão ansioso para casar. Ele que está, eu não. Perante Deus. Ele falou bem assim para mim domingo, eu cheguei da igreja. Mari, vem cá, tu tá ansiosa? Eu falei, eu não, nem um pingo. Ele falou, eu tô. Gente, e meia fé vem a tribulação, sabe por quê? Semana retrasada, a gente fomos comprar aliança. Compramos aliança. Aí eu falei bem assim, amor, coloca Deus é fiel. Ele falou, eu não quero. Eu falei, mas amor, mas Deus é fiel. Eu não quero. Tá bom. Deixamos essa aliança lá para gravar esse nome. Não gravou. Quando foi terça-feira que eu não vim para o culto, a gente foi lá buscar a aliança. Quando chegou lá, não tinha gravado esse nome. Não tinha. O meu marido falou, eu vou levar. Gente, a fúria é tão grande que eu fiquei com tanta raiva, porque ele queria trazer a aliança, até de furadeira. Eu chamei a aliança, eu falei, tá feliz? Você vai levar sua furadeira agora para casa? Você vai levar? Leva, escreve o nome assim, Bar nela. Entendeu? Irmão, foi tão grande que eu desejei que as alianças fossem roubadas. Perante Deus, irmão. Eu falei na mente, eu estava com tanto ódio, porque não gravou o nome que eu queria, e ele ainda trouxe a aliança. E na minha mente, nem para ser roubada, nem para ser roubada, nem para ser roubada. Isso é coisa do Satanás, isso é coisa do demônio, e eu dando o lugar. Eu cheguei em casa furiosa, meu filho falou, mãe, o que foi? Nada. O que foi? Nada. Tanto que eu falei desse caso para a Toninha e para a Bianca. A Toninha, misericórdia, Mário. Eu digo, mas foi. Eu digo, eu estava desejando que fosse roubada. Então eu mesmo estou falando de fé. Agora eu estou com fé, mas antes eu estava com tanto ódio. Entendeu? Aí quando foi sábado, ele foi lá. Aí ele levou a aliança, gravou. Aí ele colocou, Mari, eu te amo. O homem só queria essa frase. E eu queria a frase, a minha. E aí ele chegou em casa,
Você gostou? Eu disse, gostei. Falei, gostei, entendeu? Gente, o homem disse que faz tudo por mim. Eu moro com meu marido há quase 25 anos. Ele fala para mim, Mari, eu faço tudo por você, só você que não vê. Eu digo, ai, Bito, tá bom. Eu digo, ai, tá. Entendeu? Então, irmão, em meio à tribulação, a gente temos que ativar a nossa fé. Porque eu sim deixei o inimigo na hora me usar para poder ser roubado o bem precioso que era para o meu casamento. Entendeu? Mas hoje aqui falando só sobre fé. Fé. Então vamos ativar a nossa fé. Vamos sim. Porque vai ser na hora certa que Deus vai fazer. Eu tenho 25 anos que eu moro junto com meu marido, pai dos meus filhos. Agora vai chegar o grande momento, que é sábado. Então, irmão, fica com essa reflexão para vocês. Em meio à nossa tribulação, vamos ativar a nossa fé. Porque o que anda com a gente é a fé e a esperança em Cristo. Assim, agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, gente. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu vou louvar um louvor aqui que eu nunca mais louvei ele. Só estou cantando harpa, né, gente? Só harpa. E hoje eu vou cantar ele. Que é Me Levantou Jesus. Amém? Jesus te levantou também? Glória a Deus. Ô glória. Canta comigo, gente. A noite aparecer e o frio surpreender e o amigo me deixar, não verei meu coração chorar a solidão, embora tudo esteja mal. Numa dessas encontrei suas vestes, eu toquei, trazia luz pra mim. Eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Ô glória. Pelos vales do horror, meu coração passou e eu pude suportar. Não existe mal aqui que Deus não possa vir e a tudo derrotar. Numa dessas eu encontrei suas vestes, eu toquei, trazia luz pra mim.
Sente aí, amados. Glória a Deus. Bendito seja. Que louvor forte, hein?